eu me chamo Brenda e hoje eu vou falar um pouco sobre a NR15. Para começar a falar sobre a NR15, eu preciso começando pelo limite de tolerância, que seria a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não pode causar dano à saúde do trabalhador. E esse limite de tolerância, dependendo da intensidade, vai ser dividido por porcentagem. Por exemplo, se o limite de tolerância for mínimo, vai ser equivalente a 10%. Se for médio, vai ser de 20%. E se for máximo, vai ser de 40%. Essa porcentagem do limite da tolerância, dependendo da intensidade, como eu já expliquei, vai ser aplicada sobre o salário mínimo da região. Esse salário mínimo da região, a gente pode calcular, por exemplo, vai ser o mínimo do salário dele. Por exemplo, se o trabalhador recebe R$1.000, então o salário mínimo da região seria 800. E aí o que ia acontecer? Para o cálculo ser feito, ia ser no base desses 800, que seria o salário mínimo da região. Então, se caso fosse o limite da tolerância dele fosse intensidade mínima, aí pegaria esses 800 e tiraria 10% de 800, que seria 80. E aí ele receberia de adicional o salário mínimo da região mais os 10%, que seria 880. O mesmo seria feito se fosse intensidade média ou intensidade máxima, mas no caso de intensidade média, ele ia tirar 20% dos 800, e se fosse intensidade máxima, ele ia tirar 40% dos 800. Se caso houver mais de um caso de insalubridade, então o que vai ser acrescentado no seu salário seria apenas o de grau mais elevado, não pode ser acumulativo. A eliminação ou a neutralização dessa insalubridade vai resultar no fim desse pagamento adicional. Mas como que pode ocorrer essa eliminação ou essa neutralização dessa insalubridade? Vai ser caracterizada pela análise de algum órgão competente, que vai dizer se esse trabalho oferece ou não risco ao trabalhador. Cabe à autoridade regional competente em matéria de saúde e segurança do trabalhador fixar esse adicional nos trabalhadores que são expostos pelas insalubridades. Essa insalubridade deverá ser comprovada por meio de um laudo de algum técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Agora, sobre os limites de tolerância de ruídos de impacto. O que seria esses ruídos de impacto? Bom, esse ruído de impacto, ele apresenta um pico de energia acústica inferior a 1 segundo ou com intervalos maiores que 1 segundo. Os níveis de impacto deverão ser avaliados com... Esses níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis, utilizando um medidor de nível de pressão sonora. E essa leitura deverá ser feita próximo ao ouvido do trabalhador e a medição máxima desses ruídos deverá ser de 130 decibéis. A exposição ao sol deverá ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de globo, também conhecido pela sigla IBU-TG. Em relação à exposição ao ar comprimido, o trabalhador não poderá sofrer mais de uma compressão em um
período de 24 horas, né, em um período de um dia. E a duração desse trabalho sobre o ar comprimido não pode ser superior a 8 horas, quando o ar comprimido for de 0 a 1 kg de força por centímetro quadrado, e de 6 horas quando o ar comprimido for de 1,1 a 2,5 kg de força por centímetro quadrado, e de 4 horas quando for de 2,6 a 3,4 kg de força por centímetro quadrado. Após a descompressão, o trabalhador será obrigado a permanecer no canteiro de obra por um período mínimo de 2 horas, sob observação médica. Para trabalhar sobre o ar comprimido, os trabalhadores deverão atender a alguns requisitos. O trabalhador deverá ter mais de 18 anos e menos de 45 anos de idade. Ele deverá realizar exames médicos pré-admissionais e periódicos durante o período que ele está trabalhando, com base nas peculiaridades do trabalho, além de ser portador de uma placa de identificação que é fornecida no ato da admissão depois do exame médico. Em relação à vibração, será considerada condição insalubre se caso exceder e superar o limite de exposição do trabalhador em relação à vibração de mãos e braços, VMB. E como saber, né, desse limite? Vai ser calculado através da velocidade de aceleração, que resulta, assim, o normal é de 5 metros por segundo quadrado. Então não pode passar disso, senão vai ser considerado uma condição insalubre.